Eles disseram que eu era uma ameaça, que minha voz incendiava mais rápido do que qualquer tocha. Eu me lembro do cheiro do medo deles misturado ao da fumaça. O céu de Belém estava pesado, e mesmo antes das chamas me tocarem, eu já sentia o fogo crescendo dentro de mim, não de morte, mas de raiva. As correntes apertavam meus pulsos, o ferro fervendo contra a pele. Cada grito lá fora se misturava ao meu. Não era dor. Era o som da justiça tentando nascer. Eles queriam me calar, queriam apagar meu nome, mas esqueceram que o fogo não destrói o que é feito de verdade. Quando me ergueram diante da multidão, o mundo parou. Eu vi soldados, padres, senhores, todos de olhos baixos, fingindo pureza. O vento soprou forte e, por um instante, a chama hesitou. Foi então que eu jurei, com a voz rasgando o ar: queimem meu corpo, mas que minha voz nunca morra neste chão. O calor tomou tudo. O ar fugiu dos meus pulmões e o céu virou cinza. A dor era tanta que deixou de existir. E naquele limite, entre o grito e o silêncio, eu vi o que eles nunca entenderiam. A liberdade não morre no fogo. Ela se espalha com a fumaça. Séculos podem ter passado, mas às vezes o vento de Belém ainda traz o mesmo cheiro de cinza e sal. Alguns dizem que é lembrança, outros que é advertência. Eu prefiro chamar de promessa. A promessa de que a justiça, Belém, 1836. A cidade cheirava a maresia e pólvora. As ruas cobertas de barro e sangue guardavam os rastros da revolta mais esquecida e brutal do Brasil, a cabanagem. Foi ali, entre becos apertados e casarões queimados, que o Império ergueu sua fogueira mais cruel, não para iluminar a noite, mas para silenciar uma mulher. Seu nome, perdido entre documentos rasgados e relatos fragmentados, ainda ecoa nos cantos mais antigos da cidade. Dizem que era filha de escravizados, alfabetizada às escondidas e marcada por uma coragem que o poder não soube perdoar. Quando as tropas imperiais retomaram o controle da província, ela foi capturada. E enquanto muitos imploravam por piedade, ela pediu apenas uma coisa: justiça. A revolta da cabanagem foi apagada dos livros, tratada como um erro, um delírio popular. Mas cada pedra do centro histórico ainda parece saber o que aconteceu. Alguns afirmam que, nas madrugadas mais abafadas, é possível ouvir uma voz feminina cortando o vento, clamando as mesmas palavras que morreram com ela: justiça. Hoje, quase 200 anos depois, essa história volta à tona. Não como uma lenda inventada, mas como uma ferida antiga que o Brasil tentou esquecer. Porque às vezes, o verdadeiro terror não vem dos fantasmas, vem da memória. Que antes de continuarmos essa viagem pelas sombras da nossa história, deixe o seu like para fortalecer o canal e mostrar que a história do Brasil merece ser contada com verdade. Inscreva-se no Vozes do Brasil Sombrio para não perder nenhuma dessas vozes que o tempo tentou calar. E me conte nos comentários: de qual cidade ou país você está assistindo esta história? Quero saber até onde o eco dessa voz de 1836 ainda chega. O sol de janeiro de 1836 nascia fraco sobre a cidade de Belém. As águas da Bahia pareciam doentes, refletindo o vermelho das casas incendiadas pela revolta que o Império chamava de insurreição. As ruas estavam cobertas de lama, ossos e silêncio. Soldados imperiais marchavam entre os escombros, com o rosto coberto de fuligem e o olhar duro de quem já tinha visto demais. Em meio à destruição, o medo era a única lei. A cabanagem tinha começado como um grito por dignidade. Pescadores, negros libertos, indígenas e camponeses cansados de ver seus mortos empilhados por um governo distante. O povo havia tomado o poder, mesmo que por pouco tempo. Mas quando as tropas do Império voltaram com fúria, e Belém se tornou o palco de uma purificação feita com fogo. Cada suspeito, cada simpatizante, cada olhar considerado subversivo era condenado à chama. Foi nesse cenário que ela apareceu. Ninguém sabia exatamente de onde vinha. Alguns diziam que era filha de um artesão português com uma mulher africana. Outros juravam que era índia, fugitiva das margens do Tocantins. O que se sabia era que falava como poucos, tinha o dom da palavra, e sua voz atravessava o medo.
Nos encontros secretos dos cabanos, era ela quem inflamava os discursos. O império teme o povo, dizia, porque o povo é o único que não precisa de coroas para existir. Quando a repressão começou, ela se recusou a fugir. Foi vista ajudando a esconder feridos, levando comida aos becos, escrevendo mensagens que pediam resistência. Sua presença era como um farol, e isso a condenou. Um delator, em troca de sua própria vida, apontou seu nome aos soldados. Ela foi arrastada de madrugada, ainda com o cheiro de fumaça nos cabelos. Os registros oficiais, o pouco que restou deles, chamam-na apenas de a Mulher Cabana. Nenhuma idade, nenhum sobrenome, apenas essa alcunha fria e impessoal. Mas o povo a chamava de Dama, não por nobreza, mas por respeito. Era a Dama do Fogo, a que enfrentou o império de cabeça erguida. Os soldados a levaram para o quartel que servia de prisão, um casarão úmido perto do porto, onde os gritos de outros prisioneiros ecoavam noite adentro. Durante 3 dias ela foi interrogada. Queriam nomes, queriam arrependimento. Receberam silêncio. Um silêncio pesado, denso, quase desafiador. Um dos oficiais, furioso, escreveu no relatório: "A mulher nada teme, e diante da punição. Diz que a liberdade é filha do fogo." Essa frase, mais do que qualquer crime, selou seu destino. Na manhã do 4º dia, decidiram que ela seria queimada em praça pública. Não como justiça, mas como espetáculo. Queriam que o povo visse o que acontecia com quem ousava falar de igualdade. A notícia correu rápida. Alguns moradores fecharam as janelas, outros choraram em silêncio. Ninguém ousou intervir. O império não matava apenas corpos, matava a esperança. Enquanto a fogueira era montada, o céu escureceu com uma tempestade que parecia querer engolir a cidade. O vento uivava pelos becos, carregando folhas e cinzas. Os soldados nervosos diziam que era mau presságio. E talvez fosse, porque quando ela surgiu, amarrada, envolta em trapos e feridas, o vento soprou forte o bastante para fazer as tochas tremerem. Ela não pediu clemência, não chorou, apenas ergueu o olhar para o céu e murmurou algo que ninguém conseguiu entender. Alguns diziam que era uma oração, outros um juramento, mas todos se lembrariam da última coisa que ela gritou antes que as chamas a tomassem: justiça. O som atravessou o barulho da chuva e o estalo da madeira ardendo. Depois disso, veio o silêncio. E então, o cheiro. Aquele cheiro de carne e fumaça que nunca mais saiu da memória dos que estavam lá. As cinzas foram jogadas na lama, misturadas ao resto da cidade queimada. O império acreditava que tinha vencido. Mas à noite, quando o vento soprava da baía, havia quem dissesse que ouvia um eco distante. O eco de uma voz que o fogo não conseguiu apagar. Quando o fogo se apagou, restou apenas o silêncio. Um silêncio denso, do tipo que pesa no peito. Os soldados dispersaram sem olhar para trás, mas a multidão ficou estática, como se esperasse algo. Talvez um sinal, talvez o perdão. A chuva fina transformava as cinzas em lama, e muitos juraram que entre os pingos ainda podiam ouvir o som da voz dela, diluída, longe, mas viva. No dia seguinte, a cidade parecia respirar diferente. As feiras abriram tarde, os sinos das igrejas não tocaram, e até os cães calaram. Belém estava em luto, mas não um luto oficial. Era um luto secreto, quase proibido. As pessoas evitavam falar do que tinham visto. Algumas rezavam baixinho ao passar pela praça. Outras deixavam flores no chão encharcado, acreditando que ali repousava o corpo da mulher que o império queimou. Os oficiais escreveram relatórios frios: execução bem-sucedida, rebelião contida. Mas fora dos papéis o medo crescia. Um soldado que ajudou a acender a fogueira desapareceu poucos dias depois. Outro enlouqueceu, dizendo que via chamas acendendo sozinhas dentro do quartel. Histórias começaram a correr como vento em mata seca, de sombras que se moviam sozinhas, de passos nas madrugadas, de vozes chamando por justiça entre os becos da cidade velha. Os religiosos tentaram conter o pânico. Disseram que o fogo era a purificação, que o mal havia sido expulso. Mas o povo sabia que não era tão simples. Uma mulher morta com tanta fúria não se apaga fácil. Começaram a chamá-la de a voz do fogo, e alguns diziam que quem ousasse falar mal dela acordaria com febre e o cheiro de fumaça dentro de casa. Com o passar das semanas,
Os boatos se tornaram um murmúrio constante. Nas tabernas, falava-se em castigo divino. Nas senzalas, falava-se em justiça. Um pescador contou que viu uma silhueta feminina de vestido escuro caminhando sobre as águas da baía, cercada por uma névoa alaranjada. Ninguém acreditou, até o homem ser encontrado dias depois, boiando perto do porto com os olhos abertos e as mãos cobertas de fuligem. O governador da província mandou queimar todos os panfletos e escritos sobre a revolta. Ordenou silêncio absoluto. A cidade precisa esquecer, disse ele. Mas o esquecimento não veio. Pelo contrário, quanto mais tentavam calar, mais a história crescia. O nome da dama passou a circular entre os mais pobres, sussurrado como reza. E em cada boca, ela ganhava nova forma. Às vezes santa, às vezes vingadora. Uma noite, um padre da Catedral da Sé afirmou ter ouvido uma voz dentro do confessionário. Era baixa, feminina e dizia apenas uma palavra: culpados. O padre, aterrorizado, deixou Belém na manhã seguinte. A partir desse dia, ninguém mais usou a praça da execução. O local foi evitado, amaldiçoado, esquecido à força. As crianças eram proibidas de brincar ali. Diziam que o vento naquela esquina sempre soprava quente demais. Mas havia quem desafiasse o medo. Um grupo de escabanos, escondido nos arredores da cidade, acreditava que o espírito da dama protegia os que ainda lutavam. Para eles, a voz do fogo era sinal de esperança. Juraram continuar a causa em segredo, acreditando que a morte dela não tinha sido o fim, mas o começo de algo que o império não poderia controlar. O tempo passou. As cinzas se misturaram ao barro, as casas foram reconstruídas, e a cidade aprendeu a viver sobre a própria culpa. Mas de tempos em tempos, uma chama acendia sozinha em alguma esquina, sem vento, sem motivo. Os velhos diziam: é ela, lembrando o que fizeram. E o povo baixava a cabeça, respeitoso, porque mesmo o medo às vezes carrega um certo tipo de fé. Assim nasceu a lenda. Não nos livros, mas nas bocas. Não nas igrejas, mas nas ruas. A dama, que o império queimou, tornou-se parte do ar que Belém respira. E quem passa pela antiga praça à noite, se prestar atenção, ainda pode ouvir o farfalhar do fogo entre as folhas. E uma voz feminina, suave, quase carinhosa, dizendo o que o Brasil fingiu não escutar: eu só pedi justiça. Os anos seguintes à execução foram de silêncio. Belém, que antes fervia em gritos e canções de guerra, tornou-se uma cidade de sussurros. As autoridades ergueram novas praças, mudaram nomes de ruas, reconstruíram igrejas sobre ruínas, tudo para apagar o cheiro do fogo. O império mandou artistas pintar murais glorificando a vitória da ordem, mas por baixo da tinta ainda dormia o rosto de quem eles tentavam esquecer. Os registros oficiais da cabanagem desapareceram aos poucos. Páginas arrancadas, arquivos perdidos em incêndios convenientes, depoimentos falsificados. O nome da dama nunca mais apareceu em documento algum. Era como se ela jamais tivesse existido. Mas o povo, que carrega a memória na pele e no olhar, não esquece tão fácil. As lavadeiras do porto contavam histórias em voz baixa, enquanto batiam roupa na beira da baía. O fogo levou o corpo, mas não levou a coragem. As crianças cresceram ouvindo versões diferentes. Uns diziam que a dama era santa, que Deus a acolheu em meio às chamas, outros que era o próprio diabo disfarçado, e por isso o fogo não a destruiu. A confusão interessava aos poderosos. Quanto mais lenda, menos verdade. Assim o império dormia em paz, acreditando que havia vencido a memória popular. Mas a cidade começou a reagir. Pequenas coisas, como a praça da execução, que nunca mais deu flor. Nenhum jardineiro conseguia fazer crescer nada ali. O solo cuspia as sementes. No quartel onde ela fora interrogada, soldados diziam sentir calor nas paredes mesmo em noites frias. E quando o sino da Sé batia à meia-noite, sempre faltava um toque. Um historiador local, anos depois, tentou pesquisar sobre ela. Percorreu arquivos, conventos, cartórios. Encontrou apenas lacunas. Um funcionário mais velho lhe disse: tem coisa que Belém não quer lembrar, doutor. Mas o homem insistiu e pagou caro. Pouco depois, seu escritório pegou fogo. Nada se salvou, exceto um pedaço chamuscado de papel onde ainda se lia: ela pediu justiça.
Enquanto isso, o povo mais simples mantinha viva a lembrança à sua maneira. Pescadores deixavam pedaços de vela no cais antes de zarpar, para que o vento não se vingasse. Mulheres acendiam lamparinas diante de retratos sem rosto, murmurando o nome proibido. A dama havia virado símbolo, não da morte, mas da persistência. No entanto, toda cidade que tenta esconder sua culpa cria seus próprios fantasmas. O medo mudou de lugar, passou a habitar os becos e os sonhos. Era comum alguém acordar no meio da noite com cheiro de fumaça e a sensação de uma voz próxima. Médicos chamavam de histeria coletiva, mas quem vivia ali sabia. Belém respirava pelas chagas que o Império deixou. Em 1840, um novo governador decidiu reconstruir a praça e erguer um chafariz sobre o ponto da execução. A obra durou meses. No dia da inauguração, quando a água começou a jorrar, veio misturada a ela uma cor avermelhada como ferrugem ou sangue. O povo se dispersou em pânico. O chafariz foi desmontado dias depois. Até hoje, naquele lugar, há apenas uma sombra de pedra. Os mais velhos diziam que o esquecimento é uma forma de castigo. Enquanto lembramos, temos culpa. Quando esquecemos, temos condenação. Belém escolheu o esquecimento, e o preço foi viver sob um céu que, às vezes, cheira a fumaça sem fogo. O vento da Bahia carrega essa lembrança invisível, o sussurro de que certas verdades não podem ser enterradas sem que o chão as devolva. Assim, a dama permaneceu onde o Império jamais poderia alcançá-la. No ar, nas histórias contadas em segredo, nos olhos de quem ainda sente vergonha do passado. Belém tentou apagar seu nome, mas acabou escrevendo-o nas paredes invisíveis da cidade. Porque algumas vozes não morrem, elas apenas mudam de lugar e esperam o momento certo de serem ouvidas de novo. O tempo passou como a maré que cobre e descobre as mesmas pedras. Décadas depois, Belém parecia ter finalmente se livrado da sua maldição. Novos prédios surgiram, novas famílias ocuparam o centro, e os filhos dos antigos revoltosos já não falavam mais da cabanagem. Mas à noite, quando o calor apertava e o vento parava, o fogo voltava a ser lembrado. Sempre havia alguém que jurava ter sentido o ar se aquecer de repente, como se a cidade respirasse de novo o mesmo incêndio antigo. Em 1880, um cronista paraense chamado Álvaro Mendonça escreveu um pequeno artigo sobre uma voz feminina nas madrugadas da Sé. O texto foi publicado apenas uma vez e, no dia seguinte, recolhido pelo próprio jornal. Álvaro foi demitido e nunca mais visto. O artigo, porém, circulou entre curiosos e estudiosos. Descrevia uma presença que falava em tom calmo, mas carregava algo ardente nas palavras. Não busco vingança, dizia o relato. Busco lembrança. Os moradores mais antigos diziam que o espírito da dama aparecia quando a cidade mentia para si mesma. Cada vez que alguém tentava recontar a história da cabanagem, sem mencionar as mortes, uma vela se apagava sozinha em alguma igreja. Cada vez que um político discursava exaltando o Império, o sino da catedral soava um toque fora de hora. Era como se a própria Belém tivesse ganhado consciência e sua memória tivesse forma de fogo. No começo do século XX, durante a expansão da borracha, a cidade mergulhou em riqueza e ostentação. As elites ergueram teatros, palacetes, catedrais. Mas os trabalhadores que erguiam os alicerces desses monumentos contavam histórias estranhas. Ferramentas que sumiam, tochas que se acendiam sozinhas, vozes que pediam justiça entre os escombros. Nenhum engenheiro queria trabalhar perto da antiga Praça da Execução. Diziam que o solo ali tremia à noite, como se algo tentasse sair debaixo da terra. Com o passar dos anos, a figura da dama foi se tornando símbolo. Poetas a transformaram em metáfora, professores a citaram em aulas de literatura. Mas entre os pescadores e os velhos do porto, ela continuava sendo real. Muitos juravam que, nas madrugadas mais abafadas, viam uma silhueta envolta em brasas caminhando pelas margens da baía. Ela não busca almas, diziam. Busca lembrança. Em 1954, um grupo de jovens historiadores da Universidade do Pará tentou reconstituir a trajetória da dama com base em relatos orais. Gravaram depoimentos, recolheram manuscritos, entrevistaram famílias antigas. O material estava prestes a ser publicado quando um incêndio novamente inexplicável
destruiu todo o arquivo. Apenas uma fita de gravação sobreviveu. Nela, uma voz feminina, distante, diz: "Vocês ainda não entenderam. Não é o fogo que me assombra, sou eu que o sustento." A partir daí, a dama voltou a ganhar força. Virou tema de peça de teatro, de cordel, de filme amador. Mas cada vez que tentavam retratá-la, algo dava errado. Cenas que queimavam na película, microfones que gravavam ruídos como de brasa. Uma atriz, durante um ensaio, desmaiou e acordou com queimaduras leves nas mãos. Ela me tocou, murmurou, sem conseguir explicar. Os estudiosos mais céticos afirmavam que tudo não passava de coincidência, de histeria alimentada por gerações. Mas quem nasceu em Belém sabe que coincidências não duram tanto. Em noites de chuva, quando os relâmpagos riscam o céu e o ar cheira a terra molhada, a cidade parece escutar a si mesma, e a mesma frase que atravessou séculos volta a sussurrar entre os ventos. Justiça. Hoje, nas escolas, poucos falam da cabanagem. O currículo oficial reduz a revolta a uma nota de rodapé. Mas nas vielas mais antigas, ainda há quem conte a história de uma mulher que enfrentou o império com palavras e cujo corpo virou fogo. Ela não é fantasma nem santa. É a lembrança que o Brasil tentou apagar e que Belém se recusa a esquecer. E enquanto houver quem conte essa história, a dama viverá. Não nas brasas, mas nas bocas. Não no medo, mas na memória. Porque há ecos que não se calam, mesmo quando o tempo tenta abafá-los. E toda vez que o vento sopra quente demais sobre a cidade, alguém sempre pergunta em voz baixa: "Você sentiu? Parece cheiro de fogo." O século XXI chegou, e Belém cresceu sobre camadas de concreto, vidro e esquecimento. A antiga Praça da Execução virou estacionamento. O porto foi modernizado, e o povo passou a andar apressado demais para ouvir histórias antigas. Mas a cidade tem memória longa, e o vento caprichoso ainda sopra do mesmo jeito. Em certas noites abafadas, a brisa quente traz um sussurro quase imperceptível, como se as cinzas de 1836 respirassem outra vez. Um documentarista local, ao gravar entrevistas sobre a cabanagem, percebeu algo curioso. Todos os áudios registravam, ao fundo, um estalo, como de fogo distante. Tentou cortar o ruído na edição, mas ele voltava mais alto. Um técnico de som afirmou que era interferência elétrica. O diretor, porém, tinha outra teoria. É a história tentando se defender. O documentário nunca foi finalizado. O arquivo, misteriosamente, corrompeu. Enquanto isso, moradores do centro histórico começaram a relatar o reaparecimento de luzes estranhas sobre a Bahia. Algumas flutuavam lentamente, como brasas levadas pelo vento. Outras piscavam e sumiam. Os mais céticos diziam que eram drones, reflexos, invenções. Mas os velhos do mercado respondiam: o império continua devendo, e ela ainda cobra. Professores e estudantes começaram a revisitar a história esquecida. A dama voltou aos murais, às aulas, aos debates. Mas cada vez que o tema surgia, algo estranho acontecia. Lâmpadas queimavam, microfones chiavam, a energia falhava por segundos. Era como se o passado tivesse nervos e reagisse. O povo voltou a pronunciar seu nome, e a cidade novamente pareceu acordar. Em 2011, durante obras de revitalização do Cais do Valongo, arqueólogos encontraram fragmentos de carvão humano misturados ao barro. Não pertenciam a escravizados daquele ponto, nem a qualquer registro funerário. Um especialista local comparou as datas e sussurrou sem coragem de afirmar em público: pode ser dela. A notícia foi abafada antes de ganhar manchetes. Belém, desde então, vive entre dois tempos, o moderno cheio de trânsito, luz e pressa, e o outro invisível, que começa quando a chuva cai, e o cheiro de fumaça aparece sem aviso. O povo aprendeu a conviver com os dois. Uns rezam quando sentem o calor no vento. Outros apenas sorriem e dizem: é a dama passando. Um guia turístico, certa vez, levou um grupo à praça e contou a lenda. Riu, debochou, disse que tudo não passava de invenção. No dia seguinte, acordou com o corpo coberto de pequenas bolhas, como queimaduras de sol. Nenhum médico soube explicar. Desde então, nenhum guia faz piadas com o nome dela.
Em Belém, até o humor respeita o fogo. Hoje, quase ninguém sabe o nome verdadeiro daquela mulher, mas talvez isso nem importe mais. Ela virou algo maior, símbolo, memória, advertência. Quando a história tenta apagar os pequenos, o tempo se encarrega de reacender suas vozes, e a dela, entre todas, é a que mais arde. Nas noites de agosto, quando o calor parece respirar no pescoço e os sinos soam lentos demais, alguns juram ouvir uma mulher cantando perto do porto. Uma melodia antiga, sem letra, que termina sempre com um único sussurro: justiça. Nenhum gravador consegue capturar o som. Nenhum ouvido moderno o reconhece. Mas quem nasceu em Belém sabe o que é. A dama, que o império queimou, nunca quis ser lenda. Quis ser lembrança. Sua história não pede medo, pede memória. E enquanto houver um vento quente varrendo a cidade, haverá quem pare por um segundo, olhe o céu e sinta o arrepio subir pela pele. O lembrete de que às vezes o que o fogo consome não é o fim. É o começo de algo que o tempo não consegue calar. Belém dorme, mas o fogo não. Ele vive em silêncio, escondido nas rachaduras do tempo, esperando o instante certo para ser lembrado. O império já virou pó. Os generais se tornaram nomes em ruas que ninguém pronuncia direito. E os livros continuam cheios de páginas em branco onde deveria estar escrito o nome dela. Mas a cidade sabe. A cidade sempre sabe. De vez em quando, o vento sopra quente demais e o povo olha para o céu como quem reconhece um velho amigo. É quando dizem que a dama passa caminhando devagar, revistando o passado, procurando ainda por aquilo que gritou antes de morrer: justiça. Não há medo nesse encontro. Há respeito. Porque o verdadeiro terror não mora no além, mora naquilo que tentamos esconder de nós mesmos. E assim termina esta história. Ou talvez não, porque enquanto houver alguém disposto a ouvi-la, a dama continuará viva, nas vozes, nos ecos e nas brasas invisíveis que tremem quando o nome dela é dito. Então, da próxima vez que o vento de Belém soprar quente sobre a sua pele, feche os olhos e ouça. Pode ser apenas o vento, ou pode ser ela, lembrando o Brasil do que tentou esquecer.